Paz do Senhor, igreja! Tudo bem com vocês? Queria avisar que vocês estão no canal Adanuda, então já ativa o sininho das notificações, se inscreve nesse canal se você não é inscrito e fica até o final, porque hoje nós temos uma resenha maravilhosa de um livro que também virou filme, isso mesmo, Amor de Redenção. Mas antes, roda a vinheta. Hoje nós vamos falar desse livro aqui, Amor de Redenção, de Francine Rivers. É um livro muito bom. Eu li quando eu estava com crise de depressão. Pra quem não sabe, eu tive depressão há algum tempo, tá? E eu li esse livro nesse período. Foi minha melhor amiga que me deu, mandou pra mim. E eu li esse livro como ninguém. Foi um livro que aguçou aí a minha intimidade com Deus, porque ele falava muito sobre esse amor, sobre este cuidado que Deus tem conosco, independente dos nossos erros e as nossas falhas. Isso mesmo, mas bora aí pro livro, bora aí pro filme, tá? O filme, pra quem não quiser ler o livro, eu já vou logo adiantando que tá na plataforma Netflix, isso mesmo. Mas também tinha na Amazon. A primeira vez que eu vi, tava na Amazon. Agora tá na Netflix, mas, olha, de boa. O livro sempre tem mais coisa. O livro sempre é melhor. Então, bora pro livro. O livro fala sobre uma... Isso mesmo, na época, tá? Ela foi vendida aos 8 anos de idade. Por quê? Porque a mãe dela tinha um relacionamento com um homem da alta sociedade, da alta cúpula daquele lugar, e ele não quis assumir ela. O livro não relata, muito menos o filme relata, de que ele era casado ou não, mas eu subentendo que sim, porque ela vivia numa cidade diferente da dele. E com o tempo esse relacionamento acabou. E a mãe dela ficou sem como sustentá-la, porque ela virou uma mãe solo na época, né? E esse livro, ele relata muito essa situação de pobreza, de solidão, mesmo porque as mulheres não iam por status para essa vida, iam porque realmente precisavam. Então a mãe dela se tornou uma profissional, né? E se tornou uma e ela foi vendo aquilo tudo na sua infância. Só que a mãe foi acometida de uma doença e morreu. Isso mesmo, a mãe dela morreu. E aí ela foi também vendida pelo padrasto dela. O livro relata que é o padrasto, o filme não fala muito bem. Fala de uma espécie de capataz, sabe? E aí vende ela para um homem que é muito mal, tá? E ele toma ela para si, se transforma ela numa profissional e ela com o tempo foge. E ele era tão mal, ele era tão obcecado por ela que qualquer pessoa que ajudasse ela a fugir, ele de arrasta para cima. Isso mesmo. Então a gente entende que ela ficou nessa prisão. Quando ela conseguiu fugir das garras desse homem, do famoso Duque, ela foi para um outro lugar, para uma cidade de minério, onde tinha muitos homens, onde os homens brigavam para ficar com ela e se alojou na casa da duquesa. Isso mesmo. Onde tinha várias garotas da profissionais ali e recebia-se vários homens. Ela era um produto. Ela era um produto. Como ela era muito linda, muito loira, ela era um produto. E era um sorteado. Assim, tinha que ela atendia tanto que era sorteado o homem que ia ficar com ela. Exatamente. Para vocês terem noção do que essa mulher passava. Até que ela conheceu o Michael. O Michael, de antemão, era um fazendeiro, tá? Não era rico, mas era um fazendeiro próspero e crente. E ele orava a Deus por uma esposa e Deus falou que ia dar. E Deus deu, só que era ela. Então, assim, começa um processo de amor entre Michael e Angel. Como eles se conheceram se ele era crente? Ele estava na cidade vendendo seus produtos e ela passou. E aí ele entendeu que era com ela que ele tinha que casar. Então ele pagava dobrado para ser atendido por ela, e chegava lá, ele só ficava conversando, e ela seduzindo ele, e ele não queria, ele dizia que queria casar com ela, até que um belo dia ela é rebelde com a duquesa, queria os ouros dela para ir embora, porque ela não acreditava em relacionamento. Ela tem um trauma no passado, entendeu? Um trauma muito forte. E até tem um episódio onde ela se reencontra na casa do duque com o seu pai. E aí eu não vou contar porque é spoiler demais, mas essa cena me traumatizou. Ela me deixou bem abalada. No livro, no filme é bem mascarado isso, não aparece muito, mas a gente entende o que aconteceu com o pai depois que ele reencontrou com a filha. Bom, enfim, ela foi desobediente com aquela duquesa chamou o capataz dela, ele arrebentou ela. Bateu bastante nela. E Michael aproveitou essa situação e pagou todo o ouro que ele tinha e levou a Angel para a fazenda dele. Quando a Angel acordou muito fraca, muito cansada, muito abalada com isso tudo, ela quis ir embora, ou quis pagar o serviço e ele não queria. Ele falou, me casei com você, você aceitou se casar comigo, porque nesse inteirinho ela tinha aceitado casar com ele. Só que ela queria casar para sair daquela vida. Ela queria ir embora, queria ser independente, queria pegar o ouro que a duquesa devia a ela. Ela tinha um pensamento muito errado. Eu vou te falar uma coisa. Lembra um personagem bíblico. Pensa aí e coloca no comentário. Pensa aí e coloca no comentário. Quem é esse personagem bíblico? Então, quando ela estabeleceu suas forças, ela fugiu. Só que o Michael pegou uma capa e foi de cavalo atrás dela, pegou ela, entregou toda a capa, entregou comida, entregou água e foi embora. Ela não conseguiu voltar porque ela foi a pé e voltou para casa. Mas ele não retrucou, não passou na cara dela, pelo contrário, serviu ela, deu o que comer para ela, limpou os pés dela, pôs ela para deitar. Ela falou: eu preciso pagar todo o serviço. Ele falou: eu não quero pagamento. Eu sou seu esposo. Eu quero que você entenda que pra acontecer entre nós dois tem que ser em amor. Ai, gente, ele é muito fofo. Ele é fofo demais. Eu fiquei apaixonada por ele. Apaixonada.
Na segunda vez, ela foge novamente, o amigo dele chega, reconhece ela da vida, humilha ela entende que ela não é pro Michael e foge de novo. Vai para um bordel diferente, porque lá onde ela ficava antes pegou fogo, ela vai para um bordel, e Michael pega o cavalo e vai atrás dela novamente. Ó, pega o cavalo, chegou lá, bateu no homem, pegou ela de volta, perguntou se ela queria voltar, ela disse que queria, enfim. E aí, ele leva ela de volta pra lá. E os dois vivem uma vida maravilhosa, ela se apaixona por ele de verdade, até que encontra uma família. Ela fica enciumada com a menina de lá. Eu tô contando muito por alto, porque vocês vão ver na Netflix, né, gente? Pelo amor de Deus. Não vejam essa resenha e fiquem sem fazer nada. Pega a noite e já vê o filme. E aí ela fica enciumada e vai embora novamente. Porque ela não podia engravidar. E ele queria um filho. E ela não tinha contado pra ele. Ela foi embora e ficou 3 anos longe. E ele pedia a Deus pra ir atrás dela. E Deus falava que não. Sabe por quê? Porque Angel, ela aprendeu a amar Michael e estava dependendo dele para ser feliz. E Deus queria que ela dependesse de Deus e não dele. Então ela voltou. Ela foi pega. Aí ela não voltou para prostituição. Ela ficou lá, fazia comida numa taberna, num lugar. Trabalhou dignamente até que Duke achou ela e faz uma atrocidade e tira ela dessa taberna. Não vou falar o que ele fez, tá? Mas por ameaça ele traz ela de volta para esse meio. Chegando lá, 2 crianças aprisionadas naquele lugar. E aí, de repente, o livro relata diferente do que o filme. Então, eu vou falar do livro, tá? No livro, ela vai se apresentar como aquele objeto para os homens. E aí, tá passando um banqueiro. Esse banqueiro entra dentro desse... para beber um uísque. E ele era cristão. E aí, ela começa a cantar uma música cristã. E aí, ele... Pois esse homem resgata ela. Tira ela e tira a criança do seio daquele mover todo de sujeira. Ele lá leva ela, ela mora na casa dele, consegue adotar essa criança para uma família. E você entende que o Senhor pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar, se você depender somente dele. Porque ela não queria mais ser quem ela era. Já não vestia mais aquela roupa nela. Então, ela simplesmente cantou uma música cristã e foi resgatada. Foi resgatada, simples assim. Ela foi resgatada e passou um tempo, abriu uma casa chamada Casa de Madalena. Essa Casa de Madalena era uma casa que abrigava mulheres do job, na linguagem mais moderna, e ensinava elas a escrever, a ler, ensinava elas uma profissão. Ela abriu essa casa junto com a amiga dela, até que o amigo e irmão do marido dela foi até lá e encontrou ela. Pediu perdão para ela por toda a maldade, porque ele foi muito mal com ela, e verdadeiramente ele foi. É muito emocionante esse pedaço dele pedindo perdão e ela dizendo para ele que já tinha perdoado. Mas ela não voltou com ele. Ela voltou depois. Ela voltou depois para viver uma vida plena. Deus acometeu ela no milagre. Ela conseguiu ter 2 filhos com Michael. Essa história é baseada em fatos reais, mas também parece muito com uma história bíblica. E eu queria muito que vocês colocassem aqui nos comentários. E bora para a reflexão. Deus, ele pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar e usar pessoas que você menos sabe para te tirar de um cativeiro, para te tirar de uma prisão. O amor de Deus, ele é assim, ele não desiste. Ele não é um amor humano que desiste em qualquer dificuldade. A palavra do Senhor fala que ele é infinitamente bom, ele é bondade, ele é amor. Então ele distribuiu sobre a vida da gente esse amor que não desiste, esse amor que sempre persiste. O que acontece conosco? Nós não entendemos esse amor e nós vivemos fugindo, indo para outros caminhos que não é o caminho de Deus, independente do que se faça. Eu queria deixar essa reflexão para vocês entenderem que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que sempre vai te resgatar. Sempre vai atrás de você, porque você tem um valor para ele que o homem mesmo não nota. Que o homem, pessoa, tá? A humanidade não nota. Mas é um amor de um pai para um filho, de um criador para a criatura. Esse amor dele olhar para ti e falar, nossa, eu o fiz com as minhas próprias mãos. Ele saiu de dentro do meu coração, eu não posso abandoná-lo. E é mais ou menos isso que aconteceu no filme. É mais ou menos isso. O amor de Deus, ele tem que ser primazia em nossa vida. Michael foi papel importante nessa história. Mas Michael implantou nela uma fé que ela não tinha mais. Michael implantou nela uma esperança que ela não tinha mais. Só que Michael não podia ser o Deus dela. O Deus dela tinha que ser o nosso Deus. Jeová Jireh, o grande El Shaddai. Então o que eu quero que vocês entendam é, Deus não desistiu de você. Não foge dele. Deixa ele trabalhar na tua vida. Deixa ele buscar uma nova história, um novo cenário para a tua vida. Eu queria dizer para você que o meu Deus que me resgatou, me lavou, me limpou, transformou, mudou a minha história, me deu uma casa, um filho, um marido, uma vida feliz. Esse Deus que fez isso comigo vai fazer isso com você. Então guarda na tábua do teu coração. Deus, ele é infinitamente bom. E ele está na sua vida, esperando que você dê um passo seu para ele, para que ele possa modificar todo esse cenário de dor. Deus abençoe.